Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Tamires, eu sou graduanda da Universidade do Estado de Minas Gerais, do curso de História, e eu estou estagiando com a professora Vládia e o professor Gregório, acompanhando aí as atividades que eles estão realizando com vocês. E por isso, para o cumprimento das horas e das atividades do estágio, eu estou realizando a produção desses vídeos, enfocando aí as temáticas contempladas, nas questões do PET. Então, a finalidade desses vídeos é auxiliar vocês na resolução dessas questões, bem como também fixar os conteúdos que vocês viram ao longo desse ano. O tema desse vídeo vai ser sobre uma das revoltas que ocorreram durante a Primeira República, que é o cangaço. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, para a gente começar, nós vamos pontuar aqui algumas questões que se referem a um panorama geral, para que a gente possa ter uma noção do que estava acontecendo e de tudo que permeava, esse contexto aí que envolvia o cangaço. Então, o que a gente pode falar sobre isso? Já que a gente está tratando do século XX, algumas transformações, principalmente que envolviam o aspecto social e econômico, elas devem ser evidenciadas. Se a gente lembrar um pouquinho, principalmente lá do século XIX também, a gente vai ver que já tem um incentivo para modernização, para transformação das cidades, a ingressão de novos transportes, fazendo parte aí do urbano. Uma nova configuração ela vai sendo atribuída a esses espaços. E essas transformações, elas não se referem e não se restringem somente a essa classificação. Então, de modo geral, a gente pode pensar destacando aí a região do Nordeste, que é a que está envolvida aí com o cangaço, de que ela ficou característica pela sua miséria. Então, acabava que enquanto muitas regiões elas tinham oportunidades, ofereciam oportunidades de trabalho, você conseguia meio que superar e ter outras oportunidades para sair de uma vida miserável. No Nordeste era algo que não acontecia. E aí, se a gente pensar ainda um pouquinho lá no século XIX, uma discussão que a gente fez em outro vídeo, mas que vale retomar também e que tem a ver com o que a gente está falando aqui agora, é pensar também no declínio, da importância da região do Nordeste, que aí já no século XIX foi substituída pela região Sudeste. E aí o século XX ele vem reafirmar, essa expressividade agora do Sudeste. Então, o Nordeste ele acaba perdendo um pouco da sua expressividade, da sua significância em relação à produção, Então, muitas pessoas perdem os seus empregos e isso vai desencadeando uma série de impasses, para essa sociedade. Então, a região Nordeste, ela foi sendo meio que desfavorecida nesse cenário. E aí, existiam outros fatores que não só econômicos ou sociais, que ainda dialogavam com essa realidade e que estabeleciam outras tensões. Então, esses impasses, eles acabam por demonstrar, por evidenciar as tensões que percorrem essa determinada sociedade. E aí é pensando nessas tensões também que o cangaço ele vai surgir, que ele vai se estruturar. E agora a gente vai comentar um pouquinho sobre ele e como se deu, essa revolta aí no Nordeste. Bom, então se a gente levar em consideração, que já desde o final do século XIX até o início do XX, lá por volta dos anos 40, 1940, o Nordeste ele estava em crise. Durante esse período também ele passou por uma grande seca. Então era mais um fator, como eu havia comentado, são vários fatores e não necessariamente a nível social, e econômico, mas envolvendo a questão natural também. E aí essa seca, ela colocou em xeque outras problemáticas, E isso acabou sendo crucial para a tomada e para a resposta por parte das pessoas, que moravam nessa região, como uma forma de se posicionar enquanto perceptores, da sua própria realidade. Então, nesse sentido, o cangaço ele vai ser uma resposta aí a essa indignação, e uma indignação que não se encerra em um determinado fenômeno. Então, ela podia ter vários motivos, e aí a gente vai comentar aqui sobre quais eram os motivos, dessas supostas revoltas violentas.
Então, considerando aí esse período repleto de tensões, né, é que o cangaço ele surge. Ele pode ser considerado também um fenômeno social, e aí, basicamente, quando a gente fala da sua origem, nós precisamos destacar que ele se inicia lá no final, né, do século XIX e vai até o século XX por volta dos anos de 1940. E é também na década anterior, né, em 1930, que ele tem o seu ápice. E aí, quando a gente fala do ápice do cangaço, né, nós podemos destacar também a figura do Lampião, que a gente vai comentar daqui a pouquinho, como um dos maiores representantes desse fenômeno. E quando a gente também trata do cangaço, vale pontuar, né, como são feitas as suas representações. Então, quais são as expressões do cangaço, né? Ao longo desse debate aqui que a gente vai ter, esse breve debate, vai ser interessante evidenciar justamente quais são as visões, né? Então, quando a gente trata do cangaço, é comum, se a gente for ver em livros, né, em alguns textos aí que a gente encontra pela internet, por exemplo, que para muitos o cangaço ele foi tido como um sinônimo de banditismo, né? Porque as pessoas iam, assaltavam outras pessoas, né? Estabelecimentos, fazendas e etc. E para outras pessoas, né, eles foram justiceiros. Então existe uma dualidade nessa representação. E por muito tempo, você ser chamado de cangaceiro era um insulto, né? Era uma forma pejorativa de chamar alguém. Então a gente vai ver que existe meio que uma dualidade ao criar esse estereótipo do cangaceiro. E ele sempre vai ser representado com um chapéuzinho lá, tudo bonitinho, e sendo o Lampião o maior ícone, né, desse fenômeno social. Bom, então o cangaço, né, já que ele estava inserido nesse ambiente aí repleto de tensões, ele acabava por representar uma resposta, era uma voz que se posicionava contra uma determinada realidade. E aí o que ele ia contra, né? O que ele se opunha? Justamente a miséria, a seca, a fome, a falta de perspectiva, né, de mudança ou de outras condições de vida. Então, dentro do sertão nordestino, era muito mais difícil você literalmente fugir daquela realidade. Então, o cangaço, né, os cangaceiros, eles eram principalmente aqueles camponeses rurais, sem condições, que meio que deixavam essa vida no campo para se tornarem justiceiros. Então, é nesse sentido que eles vão colocar essa crítica, né, sobre toda essa realidade. Além disso, eles também se opunham às injustiças dos coronéis, porque nesse momento, né, os grandes latifundiários, eles acabavam se tornando coronéis, né, aquela época do coronelismo. Então, eles eram a favor de determinados governantes e eles acabavam sendo uma representação também daquela mesma política defendida por um determinado governador. E aí, representando essa política desse governador dentro da fazenda dele, conseguindo o apoio, né, das pessoas que acabavam morando dentro das suas terras. E nesse sentido, esses coronéis, eles tinham jagunços, né, que realizavam algumas tarefas aí para cuidar de alguns assuntos específicos para eles. E muitas vezes, nesse processo aí de resolver alguns problemas, né, acabavam sendo feitas muitas atrocidades, encaradas como injustiças. Então, diante desse posicionamento injusto, né, dos coronéis, muitas vezes, que o cangaço também se posicionou contra. Além disso, uma outra tensão ir contra, né, as rivalidades também entre as famílias. Então, naquele período era muito comum você meio que arrumar uma briga com outro grupo familiar. Inclusive, existe até um mito aí que a gente não sabe, né, uma hipótese sobre a forma como o Lampião entrou pro cangaço. E aí muitas pessoas acreditam que foi depois de uma briga entre famílias que alguém atirou no pai dele e ele decidiu deixar a vida dele daquela forma e se tornar um cangaceiro. Mas a gente não tem exatamente uma comprovação sobre essa questão. Além disso, eles iam contra também os abusos da polícia. Então, era uma forma de você se posicionar, né, e de responder essa realidade conturbada que eles viviam. É nesse contexto que vai se dar a formação aí desse grupo denominado cangaço, que se voltava, né, para as questões contra os coronéis e contra o governo. E aí nesse processo aí meio revoltoso, né, eles vão matar, assaltar, estuprar também as mulheres. Então eles se envolvem aí nesses crimes como uma forma também de
resposta a essa sociedade e a essa realidade. Os integrantes, então, desse grupo, eles são denominados cangaceiros e o tipo de vida deles é nômade. Eles não têm um lugar fixo, né? Eles vão meio que perambulando, indo de um lado para o outro. E quando eu falei sobre uma visão dual, né, uma dualidade na hora de representar essas pessoas que pertenciam ao cangaço, a gente pode pensar que isso ainda se vale meio que no sentimento que eles despertavam nas pessoas. Então, uma coisa também que dá para conectar com o que eu tinha falado anteriormente. Porque para muitos eles despertam uma admiração, né? Ou eles também despertavam medo, por estar justamente ligados a esse lado do banditismo, da criminalidade. E para aqueles, né, que eles representavam admiração, era justamente por eles expressarem também essa revolta, né, que de certa forma é válida considerando tudo que eles estavam vivendo. E aí, se a gente for lembrar, né, de um dos mais conhecidos grupos do cangaço, a gente pode destacar o que era comandado pelo Virgulino Ferreira da Silva, o mais conhecido como Lampião, que tem um destaque maior aí por volta de 1920. Bom, basicamente, o Lampião, ele ficou conhecido como Rei do Cangaço, né, e toda vez que a gente fala do cangaço não tem quem não lembre dele. Além disso, ele ainda hoje é um importante personagem para a cultura popular, assim como a Maria Bonita, né, que é a sua esposa. E aí é interessante a gente pontuar isso, porque demonstra a presença feminina, né, dentro do cangaço. E existem vários trabalhos também que abordam essa questão. Então é super relevante porque não era algo somente masculino, né? Então as mulheres também participavam dessa revolta, né, dessa reação a todo esse sistema e a toda essa realidade. Bom, de modo geral, as ações, né, e as práticas desse grupo, elas estavam envolvidas, além de todas aquelas tensões que a gente enumerou rapidamente, a honra da família e também a vingança. Então é nesse sentido também, se a gente for pensar aquele mito que eu comentei, né, da forma como o Virgulino, né, o Lampião entrou para a vida do cangaço, dá pra gente conectar. Então pensando que o pai tinha sido morto por alguém de outra família, ele se torna um cangaceiro para meio que honrar, né, a sua família e também se vingar daquilo que tinha acontecido com o seu pai. E sobre o seu grupo, né, além de estar associado a essas práticas violentas, né, como a gente já comentou sobre esse despertar de sentimento dual nas pessoas, eles acabam morrendo degolados, cerca de 11 pessoas, se eu não me engano, os integrantes, né, desse grupo, foram degolados pela polícia e tiveram as suas cabeças expostas no Museu Nina Rodrigues, na Bahia, por longos anos. Então, é nesse cenário conturbado aí que o grupo ele acaba sendo desmembrado e aí perdendo o seu maior expoente, né, que era o seu líder, o Virgulino, ou o famoso Lampião. Bom, então é assim que a gente vai encerrar esse vídeo. Foram breves apontamentos aqui sobre como se deu, né, essa revolta, qual foi o contexto e algumas características aí que classificam esse fenômeno social que é o cangaço. Espero que eu possa ter ajudado vocês de alguma forma. Deixem seus comentários aqui ou no Google Sala de Aula, que eu vou responder vocês. E agradeço para quem assistiu até aqui. Tchau e até mais!